Tagna Timirandasya Nananjana Sharakaya Shakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Bhagavad Gita, capítulo 9, Raja Vidya Raja Guhya Yoga. Verso 8 em diante. Prakritim samabhashtabhya Visarjami puna puna bhutaramami mam krutnamabhasham prakruter bhashat. Animando a minha própria natureza, Prakriti, eu crio toda esta multitude de existências, todas impotentemente sujeitas ao controlo da natureza. Aqui o Sr. Krishna afirma que ele cria tudo através da sua Mahamaya. Eu vou ler-lhes o que significa Mahamaya para compreenderem, ok? Mahamaya significa literalmente grande ilusão. Iniciando. Aqui o Sr. Krishna afirma que ele cria tudo através da sua Mahamaya, a sua Yogmaya. Lembrem-se, ilusão. Mas depois de criar tudo, existe um segundo véu de Maya, chamado Maya Prakriti, que cobre os olhos e cega todas as pessoas, prendendo-as na ignorância. Só começam a percepcionar a verdadeira realidade quando sentem um grande anseio pelo Senhor. Contudo, aqueles que estão completamente entregues a Deus e alcançam a realização de Deus não estão presos por Maya. Deixam de ficar afetados por Maya, o que significa que não são mais sujeitos à lei do karma. Devido à cessação dos desejos e dos apegos, não há mais criação de karma. Como não há criação de karma, estão acima da natureza, acima de Maya Prakriti. Maya Prakriti não tem mais controle sobre eles. Neste verso, Krishna afirma que se as pessoas não alcançaram o estado de realização nas suas vidas, devido ao apego aos gunas, de acordo com a filosofia Sankhya, considera-se que Prakriti, ilusão, lembram-se, possui 3 qualidades básicas, também referidas como 3 modos de natureza material: princípio de controlo ou tendências da mente, corpo e consciência. Eles são chamados Sattva, bondade, construtivo, harmonioso. Sattva significa bondade, construtivo e harmonioso. Rajas são paixão, ativo e confuso. E tamas é escuridão, destrutivo e caótico. Eles sempre estiveram e continuam a estar presentes em tudo e em todos neste mundo, embora em proporções variadas. A interação destes gunas define o caráter da pessoa ou de algo e determina o progresso da vida. Recapitulando, gunas são os 3 princípios de controle ou tendências da mente, corpo e consciência. Eles são sattva, rajas e tamas. Os sattva são bondade, construção, harmonia. Os rajas são paixão, ativo, confuso. E tamas são a escuridão, destrutivo e caótico. Lembrem-se, ok? Quando voltar a falar em gunas, já sabem o que é. Vamos lá continuar então. Onde é que eu ia? Neste verso, Krishna afirma que se as pessoas não alcançaram o estado de realização nas suas vidas devido ao apego aos gunas e ao karma criado, elas nascem uma e outra vez. Estão sob o controle de Maya. Lembrem-se, Maya, ilusão. Estão tão presas ao corpo e ao mundo exterior que se torna muito difícil desapegarem-se. Não percepcionam a natureza cósmica do Senhor na sua própria natureza individual. Ficam cegas. Não percepcionam que é o próprio Senhor Supremo que está no interior do indivíduo
Aqui eu não me estou a referir ao ser individual ou ao ego, mas ao Supremo Self Narayana, que está sentado no profundo âmago do coração das pessoas, no âmago do seu self. Elas não percepcionam que cada parte do corpo é Narayana. E agora, para as pessoas novas que possam vir a este áudio e não sabem quem é Narayana, nem sabem o que é o Supremo Self, eu vou ler também a descrição, ok? Então, Supremo refere-se ao absoluto. E absoluto é o Deus Supremo, sem atributos, ilimitado, o Senhor Supremo inalterável pela manifestação ou manifestação. Ele também é chamado de Brahman, Bhagavan, Narayana, Paramatma, Parabrahma, Supremo Self. Ok? Então, Supremo Self é o Deus Supremo, o Absoluto. Vamos continuar então. Vamos passar para o próximo verso, ok? Capítulo 9, verso 9. Najam Tanikarmani Nibadnam Tidananjaya Udasinam Badasinam Asaktam Teshu Karmasu. Nem estas palavras me cegam, ó Dhananjaya, porque eu estou sentado acima como se indiferente, desapegado dessas ações. Aqui, Bhagavan diz a Arjuna que ele está para além da natureza, para além da sua Prakriti. Vou-lhes definir Prakriti para que percebam, ok? É um termo utilizado alternadamente com Maya. A natureza material da manifestação do Senhor que possui dois aspectos, a Para-Prakriti, natureza inferior, e Para-Prakriti, natureza superior, ok? Quando ouvirem falar em Prakriti, de natureza superior, se for Para-Prakriti, natureza suprema, e natureza inferior, a Para-Prakriti, ok? Vamos lá então. O que quer que esteja a acontecer na criação ou no não manifestado não o afeta. Deus está completamente desapegado das ações de Prakriti. Ele não anseia por nenhum frutos das ações e mantém-se aliado num estado de despreocupação, porque se ele começasse a estar envolvido, ele iria forçar a Prakriti. Ele permanece num estado supremo de beatitude. Não tem o sentido de autoria, não tem orgulho nem diz, oh, eu estou a fazer isto, ou oh, eu estou a fazer aquilo. Mesmo quando o Senhor Krishna diz, eu estou a fazer tudo isto, embora esteja situado acima disso, como se indiferente, desapegado disso. Ele está a falar do eu cósmico, está a falar de Deus, do Supremo Senhor Narayana, aquele que está deitado em Adishesh, a olhar para a sua criação. Embora ele permaneça desprovido de todo o sentido de autoria, a criação manifesta-se. Ele é um grande observador, nada lhe toca. Ele está apenas a supervisionar tudo o que está a acontecer, enquanto Prakriti prossegue com toda a ação. As pessoas nascem, algumas são libertadas, algumas apegam-se aos frutos das suas ações, mas o Senhor diz, não eu estou acima disso, não estou apegado a nada. Eu não reivindico a autoria, porque se eu reivindicar a autoria, isso significa que existe algo mais que não eu. Então é um jogo, estou a fazer isto para me mostrar. Mas se ele é o Supremo, a quem irá ele mostrar o que está a fazer? Apenas existe ele. É por isso que ele não está apegado a nada e está desprovido de qualquer sentido de autoria. Ele é sempre livre. Vamos supor que fazem algo e que proclamam eu fiz isto ou eu fiz aquilo. Por quê? Por que motivo fazem isso? Digam-me. Para mostrar aos outros. Isso significa que existem aí pelo menos duas pessoas, devido ao orgulho, devido à ignorância. Um está a mostrar a sua superioridade aos outros, dizendo eu fiz isto. Provavelmente
Acontece de uma forma muito sútil e nem notam, mas acontece. E há sempre algum tipo de ganho pessoal em tudo o que fazem. Aqui ele diz: nem o mundo me vincula, pois eu estou presente para além dele. Deste modo, ele não procura nenhuma gratificação quando diz: eu já fiz isto ou eu já fiz aquilo, porque tudo acontece através da sua própria vontade. No entanto, ele permanece desapegado de tudo o que está a acontecer. É bonito, não é? Vamos para o capítulo 9, verso 10. Mayadhyakshina prakriti suyatta sakaracharam hetunanena kaunteya jagad viparivartate. Eu sou o controlo que preside a minha própria Prakriti. Não sou um espírito nascido nela, mas o espírito criador que a leva a produzir tudo o que surge na manifestação. Por causa disso, ó Kaunteya, o mundo prossegue em ciclos. Eu sou o controlo que preside a minha própria Prakriti. Aqui, Bhagavan Krishna diz que ele é o controlador, o supervisor desta criação. Ele é o supervisor por detrás de Maya Prakriti. Todas as existências e atividades de Prakriti derivam dele, mas é a sua Prakriti que leva a cabo todas as atividades, como a criação do universo. Podem pegar aqui no exemplo de um agricultor. Como supervisor, um agricultor planta as sementes na terra e depois a terra dá-lhes continuidade. Mesmo que tenha sido o agricultor a colocar as sementes na terra, é a terra que produz uma variedade de plantas consoante o tipo de sementes que o agricultor plantou. Do mesmo modo, Deus, Narayana, implanta sementes de vida em Prakriti e, enquanto supervisor, ele então supervisiona tudo. Assim, Prakriti evolui. Ele planta as sementes da criação dentro dela e depois Prakriti faz toda a criação evoluir. E todos os seres e espécies vêm à existência, à manifestação. O agricultor não está sempre a dizer cresce, 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 planta. Não, ele coloca as sementes na terra e depois a natureza toma o seu curso por si mesma. O Senhor diz que, pela sua vontade, ele produziu a criação e depois tudo foi feito pela natureza. É a mesma coisa quando uma criança nasce. Podem querer ter uma criança, mas se o Supremo Senhor não quiser, não acontecerá. Podem dizer: há um canal que está bloqueado deste lado. Ou o homem não tem vigor. E assim por diante. A ciência pode dizer muita coisa, mas quando o divino quer algo, isso pode acontecer e então até mesmo a ciência fica completamente perplexa. Há tantos casos em que os médicos disseram: vocês nunca vão ter filhos. Contudo, o divino pode ter outra vontade e força e a sua própria natureza e força a sua própria natureza, fazendo isso acontecer. Tomem como exemplo a vida da Mãe Maria. Quando Ana concebeu a Mãe Maria, tinha 62 anos de idade. De acordo com a ciência, isso seria impossível. Claro que nos dias de hoje há FIV, fertilização in vitro, mas naquele tempo, mesmo não havendo uma solução médica, Deus tinha o seu método FIV. Ele pôde forçar a sua própria natureza e fazer acontecer coisas que estão para além das limitações da compreensão da mente do homem. Outro exemplo na Bíblia foi Elizabeth, a mãe idosa de João Batista. Quando os anjos apareceram a Zacarias, ele não acreditou neles. No entanto, a sua mulher ficou grávida. Ela tinha muita vergonha que dissessem: oh meu Deus, uma mulher idosa engravidou. Então escondeu-se e não quis mostrar a ninguém que estava grávida. Ela usava roupas muito largas até que a mãe Maria a visitou e disse: eu consegui sentir a minha criança a saltar de alegria no meu seio. Então Deus pôde definitivamente mudar tudo. Há uma linda história de um casal rico da Arábia Saudita. Aconteceu há poucos anos. A mulher não podia ter filhos. Eles tentaram de tudo e até foram à América, mas a natureza não quis. Deus não quis. O marido começou a ser pressionado pela sua família para ter outra mulher,
dado que a sua religião permitia que ele se casasse com mais do que uma mulher. Ele não tinha desejo de ter outra mulher e a sua mulher estava muito triste porque eles estavam a forçá-lo a casar. Assim, foram à Síria de férias, apenas para se afastarem deste drama familiar. Enquanto lá estavam, ouviram falar do sagrado e milagroso ícone de Theotokos de Saidnaia. Foi-lhes dito que muita gente, não só cristãos, mas também muçulmanos, ia lá rezar à Mãe Divina e que os seus desejos lhes eram concedidos. Assim o marido disse: Vamos tentar. Como não sabiam o que fazer, simplesmente foram para lá e tentaram seguir o que as outras pessoas estavam a fazer. A determinada altura, o marido falou com um dos padres ortodoxos do mosteiro e confessou-lhe o que estava a pesar no seu coração. Ele disse: Nós tentamos todo tipo de tratamentos, mas todos os nossos esforços foram em vão. O padre respondeu: Não te preocupes, não interessa a que religião pertencem. Deus é Deus e a Mãe Misericordiosa é a mãe de todos. Ela não olha para quem são ou o que fazem. Vão, rezem a ela e peçam o que quiserem. Se for a vontade de Deus, ela irá ajudar-vos e fará isso acontecer. Foi como se o padre tivesse dito: Se Narayana não quiser, a Prakriti não fará acontecer. A mulher não sabia como rezar, então ela apenas se ajoelhou e implorou chorando sentidamente o que tinha no coração, dizendo: Mãe, tu és mãe, tu sabes aquilo porque estou a passar, por favor ajuda-me. O marido também estava a rezar e fez uma promessa que, se eles tivessem a criança, ele iria trazer imensas coisas de prata para a igreja e iria doar $100.000 ao mosteiro. O padre deu-lhes o pavio da vela que estava a arder em frente do ícone e disse a ambos para o comerem quando retornassem a casa. Depois das férias na Síria, eles voltaram à Arábia Saudita e comeram o pavio da vela. Um mês depois, a mulher ficou grávida e após 9 meses ele deu à luz um menino amoroso. Ela deu à luz um menino amoroso. Ficaram cheios de alegria e muito agradecidos. Estavam ansiosos por voltar ao mosteiro para cumprir as suas promessas. Quando a mulher teve o filho, o marido ficou tão entusiasmado que decidiu voltar ao mosteiro para dizer obrigado e oferecer o que tinha prometido à mãe. No fim das suas férias na Síria, apanharam um táxi no mosteiro. Estavam a conversar no carro e o marido disse à mulher: Eu fiz a promessa de que, se tivéssemos um filho, eu iria doar $100.000 ao mosteiro. O taxista foi ouvindo a conversa deles, mas o marido não se importou muito com isso e, no fim da sua viagem, pediu o número de telefone ao taxista, dizendo: Quando viermos da próxima vez, tu serás o nosso motorista, dado que conheces o caminho até ao mosteiro. Contudo, quando o bebê nasceu, o marido decidiu ir sozinho ao mosteiro. Ele voou no seu avião privado, levando com ele o dinheiro, e quando chegou à Síria, telefonou ao motorista para que o levasse ao mosteiro. No caminho, de repente, o motorista virou o carro para uma estrada deserta. O homem perguntou ao motorista: Por que virou para esta estrada deserta? O taxista respondeu: Bom, isto é um atalho. Depois de guiar uma certa distância, chegaram a um sítio onde o motorista parou. Naquele momento, o homem percebeu que o motorista tinha planeado, desde o início, tirar-lhe o dinheiro. Ele viu outros 2 homens aproximarem-se do carro. O homem rico disse: Ouçam, não precisam de fazer o que estão a planear fazer. Eu vou dar-vos imenso dinheiro. Eu vou dar-vos $10.000, $20.000 ou mesmo mais se quiserem. O motorista disse: Não, nós queremos o dinheiro todo que tens aqui. O homem rico disse: Tomem, eu vou dar-vos muito mais do que isso, mas, por favor, levem-me ao mosteiro agora. O taxista disse: Não. Então o que é que eles fizeram? Eles mataram o homem rico, mataram-no, cortaram-no em pedaços, colocaram tudo num saco e colocaram o saco na mala do carro.
Os 3 ladrões regozijavam-se enquanto voltavam à estrada principal, mas quando chegaram à estrada principal, o carro subitamente parou e já não se movia mais. Eles não estavam à espera que o carro tivesse problemas e não sabiam o que estava a acontecer. Então entraram em pânico. Enquanto estavam a verificar o motor, um carro que estava a passar parou e os passageiros perguntaram: Precisam de ajuda? Quando as pessoas pararam o carro para perguntar se eles queriam ajuda, os ladrões ficaram muito nervosos e, devido ao seu pânico, começaram a ficar agressivos, até que as pessoas notaram que havia um líquido vermelho como sangue a sair do porta-bagagens do carro. Por isso, informaram a polícia. A polícia veio e pediu aos assassinos para abrirem o porta-bagagens do carro. Eles começaram a entrar em pânico e não queriam abrir. Um polícia tirou uma arma e disse: Se não abrirem o porta-bagagens, disparamos. Quando eles abriram o porta-bagagens, o homem que tinha sido cortado aos pedaços saiu vivo, dizendo: A mãe acabou de suturar esta parte. A Mãe Divina tinha-o reconstituído de novo. Claro que os assassinos ficaram malucos e até mesmo a polícia entrou em pânico, eles não sabiam o que fazer. Finalmente olharam para o homem e levaram-no para o hospital para ser examinado. O médico disse que os pedaços do seu corpo tinham sido suturados recentemente. Ele estava completamente curado. As feridas ainda estavam frescas, mas estavam a sarar muito rapidamente. Ninguém conseguia compreender o que tinha acontecido. O incidente foi noticiado no jornal. Depois o homem foi ao mosteiro e, em vez de dar uma doação de 100.000 dólares, ele deu 1 milhão de dólares. Isto mostra que Deus prevalece sobre tudo. Quando Deus quer alguma coisa, nada é impossível. Capítulo 9, verso 11. Abhaganti Mamuda Manushintanu Asharitam Parabam Bhajananto Mamabuddha Maheshwaram. Mentes iludidas desconsideram-me neste corpo humano porque não conhecem a minha natureza suprema, enquanto Senhor de todas as existências. Aqui Bhagavan Krishna afirma: mentes iludidas desconsideram-me neste corpo humano. Ele está a referir-se aos Kauravas, às pessoas que não têm fé nele, nos insensatos, que não conhecendo a sua verdadeira natureza, pensam nele como sendo apenas um mero ser humano. Estas pessoas não entendem, estão cegas pela ignorância, não veem que é o próprio Senhor que se disfarçou. As pessoas ignorantes que não têm este supremo conhecimento, que ainda não estão realizadas, não percepcionam Deus em tudo. Krishna diz a Arjuna: Estas pessoas não veem a minha verdadeira natureza, elas não percepcionam a minha suprema natureza, enquanto Senhor Brahman, que se manifestou neste corpo, elas não veem a verdade, estão cegas e são ignorantes. Por compaixão por todas as almas encarnadas e de modo a colocá-las todas sob a sua proteção, com o objetivo de estabelecer a retidão para redimir os seus devotos, o seu povo, o Senhor Supremo manifesta-se, ele assume várias formas, ele desempenha várias lilas. Lila significa passatempos do Senhor Supremo. Ele assume várias formas e ele desempenha várias lilas neste mundo para lembrar a humanidade da sua divindade, para lembrar a humanidade da importância de se entregar a Deus. Não é a minha vontade a ser feita, é a vontade de Deus. Bhagavan Krishna diz que é o Senhor Supremo, o Narayana universal, que apareceu sob a forma de Krishna. Ele manifestou-se a si próprio. Ele assumiu uma forma através da sua Yogmaya, a sua divina potência. Mas os ignorantes não sabem este segredo. Aqueles que ficam perplexos com o exterior veem apenas o exterior. Eles não sabem que o seu corpo é a natureza suprema de Deus, a derradeira natureza e o próprio Narayana. Krishna diz: Arjuna, tu és inteligente, tu compreendes e sabes que este é o Senhor que está aqui à tua frente. Assim Krishna, o Senhor, revela a Arjuna que ele é o Supremo Senhor, que se manifestou em várias encarnações, como Matsya,
Kurma, Vara, Narasimha, Vamana, Parashuram, Rama e assim por diante. E agora é Ele, o mesmo Senhor, a mesma plenitude, é o Supremo Senhor plenamente presente em Vasudeva Krishna, é o Senhor Supremo, Chaturbhuja Narayana, que segura Shankha, Chakra, Gada e Padma. Lembram-se de quando o Indra é o deus da chuva, se não estou em erro. Só um minutinho que eu vou ver, vou confirmar. Sim, Indra é o semideus da chuva e rei dos semideuses, governador de Swarga Loka. Lembram-se de quando Indra, devido à sua ignorância, não conseguia percepcionar o Senhor? Quando o Senhor Krishna disse a Nanda: Nanda Baba, não veneres Indra, porque ele, enquanto semideus, está preso aos seus próprios deveres. Tu não deverias venerar nem oferecer sacrifícios aos semideuses, mas a Deus, ao Supremo, a Narayana. Indra ficou ofendido e muito zangado, dizendo: Como te atreves, Krishna, a dizer-lhes para eles não me venerarem? Devido ao seu orgulho e arrogância, não conseguia perceber que em frente dele, na forma de Vasudeva Krishna, estava o Supremo Senhor, aquele que lhe estava a dar o seu poder e a suster todos os universos. Então ele enviou chuva para inundar Vrindavan. O que fez o Senhor? Ele levantou a montanha Gobardhana. Sim, era mesmo uma montanha chamada Gobardhana, apenas com o seu dedo mindinho, nada mais. Quebrou o orgulho de Indra, que estava a ser enganado pela sua ignorância e preso pelo orgulho. O Senhor Krishna estava a agir como um ser humano normal. Ele estava a roubar a manteiga, estava a trazer as vacas para o prado, estava a representar o papel de pastor e assim por diante. No entanto, Indra, que era considerado o rei dos semideuses, estava ignorante desta verdade, pensando que Narayana estava preso por limitações humanas, por causa da sua manifestação neste mundo. Assim que o orgulho de Indra se desfez e foi removido, então os seus olhos interiores percepcionaram que era o próprio Narayana que estava a segurar Govardhana, a montanha. Ele percebeu o seu erro e prostrou-se perante o Senhor. Brahma, que é o próprio Criador, também quis testar Krishna e disse: tudo bem, o Senhor Narayana manifestou-se e nasceu na forma de Vasudeva Krishna. Deixa-me testar este Vasudeva Krishna para ver se ele tem todo o potencial divino. Então ele roubou todas as vacas e todos os gopas. Os gopas são os vaqueiros. Capítulo 6, verso 30. Naquele momento, Krishna manifestou-se nos gopas, nos vaqueiros, e nas vacas que estavam lá antes. A única diferença é que eles estavam absolutamente super felizes. Quando estes gopas, vaqueiros, regressaram às suas casas, as suas mães sentiram muita afeição por eles, porque eles tinham estado em contacto com a suprema realidade. Finalmente, Balarama, sabem quem é Balarama? É o irmão mais velho do Sr. Krishna. Continuando. Finalmente, Balarama começou a perceber o que Krishna tinha feito. Ele entendeu. É Krishna em toda a parte. Quando uma pessoa está cega, ela não compreende esta suprema realidade, mas a alma realizada vê esta divindade em toda a parte, permanentemente. Uma mente que está sempre distraída e instável apega-se a todos os tipos de objetos materiais para o seu próprio prazer. As pessoas com uma mente destas têm características assúricas, demoníacas. Elas pensam sempre em fazer mal aos outros. Os Kauravas eram assim. Os Kauravas eram cegos. Eles eram como demónios que tomam partido dos seus amigos. Duryodhana diria a Karna: Oh, meu querido amigo, meu querido amigo, meu querido amigo. Mas havia sempre um motivo egoísta por detrás destas palavras de amizade. Ele apenas queria que Karna o protegesse na guerra. Eles não eram verdadeiros amigos.
Estas pessoas tornam-se gananciosas, egoístas, arrogantes e lascivas. Devido a estas qualidades no seu interior, devido à sua ignorância, mesmo que Deus aparecesse diante delas, não conseguiriam percepcioná-lo como o Senhor dos Senhores. O Senhor Krishna estava lá, no meio dos Kauravas. No entanto, eles não conseguiam percepcionar que ele era o próprio Narayana. Mesmo que Shakuni soubesse que Krishna era especial na sua mente, Krishna era um trapaceiro, um rival. Shakuni disse: as pessoas pensam erroneamente que este Krishna é Narayana, o próprio Mahavishnu. Mas na realidade era mesmo ele. Contudo, Shakuni estava cego e não conseguia ver que Krishna era o Senhor Narayana. Vamos ver quem é Shakuni. Eu já me esqueci também. Eu não me lembro de ter falado em Shakuni. Vamos ver. Ok, então Shakuni é o príncipe malévolo de Gandhara, irmão de Gandhari. Planeou a maior parte das conspirações de Duryodhana para matar e humilhar os Pandavas, levando ao grande jogo de dados que enviou os Pandavas para o auxílio por 13 anos e que depois culminou na grande guerra de Kurukshetra. No último dia de guerra foi morto por Sahadev, que cumpriu a promessa que tinha feito de vingar o insulto a Draupadi. Então, Shakuni é o príncipe malévolo de Gandhara. Ok, vamos continuar. No verso 10, o Sr. Krishna refere-se a Arjuna como Kaunteya, dizendo: tu és o melhor, a tua mente não está iludida, tu és o bom que se entregou a mim. Tu não estás em Maya, estás pronto para deixar esta guerra, estás empenhado na paz, tens essa qualidade divina no teu interior. Tu não estás apegado a nada, tens o conhecimento de Deus no teu interior. Sabes que não há diferença entre o Supremo Senhor e eu. Eu trago todos os sinais de Narayana comigo. Por isso, não deixem que a mente se iluda. Aqui, mais uma vez, Bhagavan Krishna revela a Arjuna que ele é o Senhor Supremo, mas a pessoa terá de abrir os olhos do coração para ver a suprema realidade. Como é dito na Bíblia, aqueles que têm olhos para ver, deixem-nos ver, e aqueles que têm ouvidos para ouvir, deixem-nos ouvir. Assim a pessoa vê para além desta esfera de mera realidade humana e percepciona Narayana Krishna em toda a parte. Ele é aquele que está manifestado em tudo.